Então tá, gravandinho. Vamos lá, né? Independente de qualquer coisa, vamos estar prontos, né, galera? Vamos estar prontos. Que venha vestibular, vamos gabaritar ele. Tá? Então tá, moçada, aqui era aquela partezinha, né, que a gente tinha falado aí sobre o desenvolvimento. A Desirê já sumiu aqui, ó, foi. Fica aí, Ju, não some. Boa. Não, tô brincando, se quiserem podem sair à vontade. Né? As fases de desenvolvimento, aquelas que a gente viu, tá? Então, essa decoradinha, por favor, tem que estar na tua mente isso aqui. Segmentação, gastrulação e organogênese, tá? E o que está acontecendo dentro de cada uma delas. A gente vai voltar nisso, pelo amor de Deus, tá? Quinta-feira a gente vai falar uma por uma do que está acontecendo. E aí aqui, essa outra nomenclatura, tá? Te falei ali, ó, fase de desenvolvimento, a primeira etapa, segmentação. Essa segmentação, ela pode acontecer, ou seja, essa passagem de ovo até blástula, que são as primeiras divisões, as divisões iniciais, ela pode acontecer de maneiras diferentes, tá, gente? E por isso que eu vou frisar bastante ela hoje. E esse slidezinho aqui dá um resumo para a última parte da aula, que é os tipos de ovo, ou seja, os tipos de zigoto e os tipos de segmentação em cada um desses zigotos, tá? Mas para isso, vamos dar uma fixada na segmentação, então, aqui. Ó, primeira semaninha de vida, tá? Fez lá a fertilização, fez a primeira divisão e já começou a segmentação, e aí ela vai indo, tá? Então eu tenho aqui, ó, vamos primeiro para o desenho, tá vendo? Ó, eu tenho aqui o zigoto, tá? Esse zigoto começa, é uma célula só, ele começa a se dividir, isso aqui é meio complexo, tá? Bem complexo, porque entenda, por favor, que são tudo representações didáticas, tá, galera? Que é muito difícil, de fato, de representar. Então a gente tem que fazer um desenho fixo para algo que está acontecendo totalmente disforme. Tipo, a gente tem que dar forma didática para algo que não tem forma. Ou seja, é meio cabuloso, mas vamos entender assim. Ó. Então aqui eu tenho o zigotinho, ele começou a se dividir, começou a segmentação, aí aqui já passou a ter duas células, ó, já estou fazendo segmentação. E essa divisão aqui é a que a gente chama de clivagem, tá? Ó, fiz uma clivagem. Eu tenho duas células agora. Aí eu vou passar um traço aqui no meio, dividir essas duas, fiquei com 4 células. Fiz mais uma clivagem. Então estou aumentando, ó, uma célula, duas, 4. Aí cada uma dessas 4 vamos dividindo. Eu tenho 8 e assim a gente vai indo, tá? Então, 2, 4, 8. Quando nós tivermos isso aqui é muito louco, porque livros trazem informações de tudo quanto é jeito, tá? De 12 a 64 a gente chama de blastômeros. Olha o nome novo aí. O que é um blastômero? É um nome bonito para célula, tá? Se eu falar blastômero, tu entenda como célula. Porque nesse momento do estágio de desenvolvimento, essas células, elas são células tronco-embrionárias, tá? Então, para ter uma diferenciaçãozinha, os caras resolveram chamar elas de blastômeros, tá? É só uma coisa bonita de biologia. Então, eu tenho aqui, ó, duas células, que eu poderia falar 2 blastômeros, 4 células, na verdade, eu chamaria de 4 blastômeros, 8 blastômeros e assim por diante, tá bom? Quando eu chegar de 12 a 64 blastômeros, ou seja, de 12 a 64 células, a gente vai falar que esse amontoado passa a ser o que a gente chama de mórula. Lembra que a gente viu lá? Primeira, segunda etapinha, né? Primeiro o zigoto, já começou a mórula. Aí vai seguir divisões, divisões, divisões. Quando nós chegarmos a 100 blastômeros, ou seja, 100 células aqui dentro, nós vamos passar a chamar isso de blástula, tá? Então, eu só vou aumentando a quantidade de células. Isso é a segmentação. É fazer clivagens constantes. 1 blastômero, 2 blastômeros, 4 blastômeros, 8 blastômeros, 12 blastômeros, já posso chamar de mórula. Aí vou indo, 100 blastômeros, começo a chamar de blástula. E aí eu terminei a minha segmentação, que era do zigoto até a blástula. Tá? É isso que eu quero que vocês levem por enquanto neste momento. Detalhes maravilhosos que parecem complexos e de fato o são. Tá? Aumenta durante a segmentação, tu está vendo que eu estou aumentando o número de células, não estou? 2, 4, 8, 12, 64, 100. Então tá aqui, ó, aumenta o número de células, porém não aumenta o volume celular. Olha que louco, gente. O zigoto e a blástula apresentam o mesmo tamanho.
tá, gente? Ou seja, a primeira célulazinha aqui, a célula ovozigoto, e a blástula que tem 100 blastômeros, tem 100 células, são exatamente do mesmo tamanho. Eu não tenho aumento de volume da estrutura, certo? Eu mantenho a mesma massa de volume, eu só vou aumentando a quantidade de blastômeros dentro dessa massa, dentro desse mesmo volume. Como que isso acontece? Porque os blastômeros vão diminuindo de tamanho. Se aqui eu tenho um blastômero gigantesco, aqui eu tenho 100 blastômeros minúsculos, para poder ter mais blastômeros mantendo o mesmo volume, tá? Isso já foi várias vezes questão de prova. Porque o aluno desatento, o aluno que não estudou muito bem isso, ele vai pensar, meu, se aumentou o número de células, poxa, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho 100, mudou o tamanho da estrutura. A blástula deve ser muito maior do que um zigoto. Tu que é um aluno que estudou, que está à frente dos outros, tu sabe que eu tenho muito mais células, mas o mesmo volume de estrutura. Certinho? Então já foi aí na tranquilidade. Isso é o resumão desse slidezinho. Aumenta o número de células, mas mantém constante o volume da estrutura. Quando a prova falar blastômeros, tu vai pensar que ela está falando célula. E aí só a mórula, né, 12 a 64 blastômeros, a gente chama que ela é um maciço celular. Tá vendo aqui, ó? Maciço, ó, compacto, célula por tudo quanto é lugar, só célula. A blástula, que tem 100 blastômeros, ela vai começar a ter uma primeira cavidade, uma cavidade líquida, ela começa a reter líquido, esse líquido ele vai expandindo e vai jogando as células para um canto, e aí eu fico com uma cavidade líquida, como se fosse uma bolsinha cheia de líquido. Então, tá vendo? As células estão super concentradas aqui em cima, e aqui embaixo eu tenho uma bolsinha cheia de líquido, e a gente vai chamar essa bolsinha cheia de líquido de blastocele. Tá, galera? Não te preocupa. Semana que vem, vamos voltar aqui. Mas só para a gente ir acostumando com a nomenclatura. Blastocele. E essas células que estão contornando a blastocele, nós vamos chamar de blastoderme. Ainda não é um tecido de revestimento. Por favor, não é epiderme. É apenas um monte de célula ao redor. Então não é tecido, é só algumas células aleatórias ali, chamadas de blastoderme. Não sei se tu te ligou na treta, mas olha só, tu tem blastômero, blástula, blastocele e blastoderme. Cara, são 4 nomes muito parecidos que têm significados muito diferentes. E é isso que o vestibular vai tentar te embananar. Ele vai botar um enunciado falando tudo isso misturado. E aí tu vai ter que ter muito bem na tua cabeça, ó. Blástula é a fase, aqui, ó, tá? Que tá acontecendo. A gente vai chamar de blástula. Blastocele é a cavidade, blastoderme é o revestimento e blastômero é cada uma das célulazinhas. Dito isso, essa parte também está na mente. E a gente entra agora para a última parte introdutória da biologia, a última parte da aulinha de hoje, que é mais decoreba, tá, gente? É mais nome e a gente vai ter que se ligar. Porque a gente falou, meu, para fazer a segmentação, eu tenho que partir do zigoto, perfeito? Então, vou fazer uma segmentação de zigoto ou de ovo até blástula, só que eu sei que eu tenho zigotos diferentes, dependendo da espécie. E se eu tenho zigotos diferentes, eu vou ter tipos de segmentações diferentes. Ou seja, esse processo de passagem zigoto até blástula, ele pode acontecer de maneiras diferentes. E é isso que tu tem que saber neste momento. Eu vou te falar agora o nome do zigoto, o nome do tipo de ovo e te dar a característica dele e como a segmentação dele vai estar acontecendo. E aí, vamos dar ali aqui, tá? Na humildade. Esse tipo de segmentação, ela vai variar muito com a quantidade de vitelo, tá, gente? Eu tenho, como eu te falei no início da aula, eu tenho alguns zigotos, alguns ovos, que vão ter muito vitelo, alguns vão ter pouco vitelo. E, evidentemente, a quantidade de vitelo vai influenciar na forma que eu estou fazendo as divisões celulares, na forma que eu estou fazendo as clivagens para gerar a segmentação. Entenda um detalhezinho, tá? O vitelo, ele não tem atividade metabólica, tá? O vitelo não faz divisão. O vitelo é uma parte inativa, é apenas reserva de nutrientes.
Ele é inativo sempre, tá? Então é isso que eu quero que tu tenha na cabeça pra gente entender o que eu vou falar de agora em diante. Porque eu tenho a parte do núcleo. Olha o desenho antes de qualquer coisa aqui, ó. Eu tenho o núcleo e tenho ao redor do núcleo aqui, ó, o citoplasma. Sempre, tá? É uma célula. E eu tenho um monte de pontinho, tá bem ruim de ver, mas depois tu pode dar um zoom aí na tua casa, na apresentação que eu mandei no grupo. Vê que tem um monte de pontinho. Esses pontinhos mais escuros seria o que a gente chama de grãos de vitelo, tá? Ali é a reserva nutritiva. Esses grãos de vitelo, eles não se dividem. Eles estão ali. Quem se divide é a parte do nosso núcleozinho, tá bom? Então vamos lá no nosso primeiro tipo de ovo aqui, um dos que são mais famosos do mundo, que é o nosso famoso ovo oligolécito, tá? Gente, eu vou trazer todas as nomenclaturas aí que podem aparecer em prova, porque isso aqui ao longo do tempo, infelizmente, foi mudando a sua nomenclatura. Tá? Os caras achavam que era de um jeito, davam uma nomenclatura, depois eles descobriram que não era bem assim, mudaram a nomenclatura e ficou várias nomenclaturas para a mesma coisa. Então, eu vou trazer sempre no início o nome mais atual, nome que tem a maior chance de cair na prova, e os outros nomes que já foram chamados ou que algum lugar tu pode ler. Então, a nomenclatura aqui atualizada é oligolécito, tá? Ó, lécito do latim é vitelo, tá? É vitelo. Antigamente ele era chamado de isolécito ou homolécito. São nomenclaturas super antigas, só por curiosidade, caso tu veja em algum site, alguma coisa que tu estuda. Mas a nomenclatura atual é o oligolécito. Oligo significa pouco, lécito, vitelo. Então o próprio nome está dizendo, o ovo oligolécito é um ovo que tem pouco vitelo, ou seja, ele tem pouca reserva nutritiva para o desenvolvimento desse embrião. Tá bom, gente? Fica fácil a gente entender quem tem. Já vamos lá, tá? Então, pouco vitelo, e esse vitelo está distribuído de forma homogênea ao longo do ovo, tá? Ou seja, eu tenho aqui ó, o meu núcleozinho, na minha setinha, e ao longo de todo o meu citoplasma, eu tenho vitelo distribuído, tá? Por toda a parte do citoplasma. Só que pouquinho. Pontinho, 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 tá? Por isso que a prova, os vestibulares, eles representam com o que a gente chama de grãos de vitelo. Uns pontinhos apenas, mostrando que é pouca quantidade, mas se tu for ver, esses grãos estão distribuídos por todo o citoplasma. Por isso que a gente diz que ele é homogêneo, tá? Tá por todo o ovo. Quem que vai ter esse ovo oligolécito? Principalmente para as provas, ó, mamíferos, tá, galera? Por quê? Porque os mamíferos eles vão desenvolver a placenta depois, né? A gente está falando basicamente nos placentários aqui, né? E aí, evidentemente, se eu vou desenvolver a placenta vai passar a fazer as atividades de nutrição do meu embrião. Então, eu preciso vitelo apenas para um estágio inicial. Depois, eu não preciso mais desse vitelo. Eu vou receber nutrientes da própria mãe. Então, está justificado esse ovo apresentar pouco vitelo. Tá bom? Mamíferos é o clássico. Também tem inquinidários, equinodermos e num cara famosíssimo chamado de anfióxo, né, que se estuda muito aí quando se começa a falar dos cordados lá na zoologia, sempre começa sobre o anfióxo. Tá? É um bichinho muito doido, quem quiser pesquisar na internet depois, vale a pena ver sobre ele. Tá? Então, tu tem que aqui, por favor, é decoreba, desculpa, eu detesto isso, mas tu tem que decorar. Tá? Porque a prova pode te perguntar o que é o ovo oligolécito. Pouco vitelo, distribuído de forma homogênea. Ela pode perguntar quem tem. E aí tu vai falar quem tem mamíferos, quinidários, equinodermos, anfióxos. Tá? Geralmente cai mamífero, mas se cair algum desses aqui, tu mata pau também. Certinho? Eu botei uma observação aqui que é muito mais uma questão de superaprofundamento, tá? No ser humano, costuma-se falar de alécito, tá? Ou metalécito. Porque antigamente se acreditava que na nossa espécie não existia nada de vitelo, tá? Tipo, zero. Aí os caras falaram que existia um ovo chamado de ovo alécito. Se descobriu que no início do desenvolvimento tem um pouquinho de vitelo. Então, hoje em dia, não se usa mais a nomenclatura lécito nem metalécito, é tudo oligolécito, tá, gente? Só caso tu leia em algum lugar alécito, tu saiba que é um conhecimento antigo, quando acreditava-se que os seres humanos não apresentavam nada dele. Bom, tem que saber também reconhecer um desenho, tá? Nesse momento. Então, tu olhou aqui, pontinhos distribuídos homogeneamente,
marcou como oligolécito. Fechou? O que a gente tem que saber agora? Como isso aqui é a primeira célula, ó, zigotinho. Vai ter que se dividir, vai ter que fazer a segmentação. Como acontece a segmentação? Eu sempre falei assim, ó, eu vou dar o ovo e falar segmentação, dar o ovo e falar segmentação. Então, no ovo oligolécito, tá aqui, ó, a gente vai ter o que a gente chama de segmentação holoblástica e igual. Tem combinação de dois nomes sempre, tá? Holoblástica, holo é todo, tá? A galera que vai fazer medicina aí, muitas vezes, tá muito recente aí o estudo da medicina holística, né? São médicos que não têm uma especialização específica, eles trabalham como um grande todo, né? Tem o sistema endócrino, fisiologia, um monte de coisa. Então, holo é tudo. Blasto, lembra lá de blastômeros, né? De célula. Então, é toda a célula, se tu fosse traduzir o holoblástica. O que significa isso? Que na segmentação holoblástica, a célula inteira se divide. Eu botei aqui, ó, todo o ovo ou todo o zigoto se divide de forma igual. Então eu tenho aqui, ó, o meu zigotinho, dividiu ao meio, dividiu em 4, dividiu em 8, e aí eu fui me dividindo até formar depois lá a nossa mórula e blástula. Tá, galera? Detalhe, como eu tenho pouco vitelo, todas as células que vão se dividindo, elas vão ser sempre do mesmo tamanho, tá? Porque a atividade metabólica vai ser a mesma em toda parte da minha célula, porque o vitelo é muito pouco. Então, eu vou ter atividade metabólica distribuída em toda a célula. O que tu leva, para resumir? No ovo oligolécito, que tem pouco vitelo distribuído de forma homogênea, a segmentação, ou seja, a divisão, ela é holoblástica, toda a célula se divide, e igual. Esse igual significa que todas as células filhas vão ter o mesmo tamanho. Não tem muito que tu dar uma pensada sobre isso. Vamos no outro tipo. Ovo heterolécito, tá? Pô, já começou aqui, ó. Hetero de diferente. Lécito de vitelo. Vitelo diferente. Ou seja, esse vitelo não está em toda parte da minha célula como no anterior. Antigamente chamado de mediolécito ou telolécito, tá? Telo é final, né? Lembra dos telômeros, né? Da telófase, é o final. Tá? Significaria, antigamente os caras diziam que o vitelo está na parte final da célula. Heterolécito é melhor, tá? Diferente, ou seja, eu tenho uma parte com vitelo e uma parte sem vitelo de agora em diante. Quantidade de vitelo, se costuma falar que é médio vitelo, tá? Porque ele tem mais vitelo que o oligolécito, que tinha pouco, mas ele tem menos vitelo que o megalécito, que tem muito. Então ele tem tipo médio vitelo. E a distribuição dele agora é heterogênea, não é mais homogênea. Vamos pro desenho? O que eu tenho? Aqui em cima, ó, eu tenho o núcleo, e tá vendo que eu tenho aqui uma parte circundando o núcleo, que é o citoplasma, ó. Ou seja, aqui não tem vitelo, é só o citoplasma. E nessa parte amarelada mais escura é o vitelo. Ou seja, eu tenho uma quantidade bem maior de vitelo, porque eu já tenho uma massa de vitelo aqui, ó, só que ela está distribuída de forma heterogênea. Eu tenho vitelo só daqui dessa linha para baixo. Daqui para cima eu não tenho ele. Então é isso que tu vai ter que levar. Tranquilo? Mas uma quantidade grande. Quem tem anfíbios apresentam ovo heterolécito, tá? A maioria dos peixes, não todos, a maioria, tem que saber que é a maioria dos moluscos, a gente vai ver daqui a pouco, né, por que é a maioria, os anelídeos, os plateumintos. Esses são os que já caíram em prova, tá? Então leva isso também, né, vermes em geral, eles apresentam esse ovo heterolécito, tá bom, gente? Aqui eu vou começar a ter uma diferenciação importante, ó, divisão em duas partes. Eu vou começar a chamar de polo animal e polo vegetativo. Eu não tinha isso lá no oligolécito, porque ele era distribuído de forma homogênea. Como aqui eu estou heterogêneo, tu vai falar aqui, aonde eu tenho o vitelo, ó, na parte amarelada aqui de baixo, eu vou chamar de polo vegetativo. Por quê? Porque é uma parte inativa. Lembra, o vitelo não tem metabolismo, ele não se divide? Então essa parte aqui do vitelo, a grandona, é o polo vegetativo. E a parte do núcleo do citoplasma, como aqui tem metabolismo, tu vai chamar de polo animal. Na biologia, quando se falar em vegetativo ou vegetal, é porque não tem metabolismo, tá? Óbvio, em questões metabólicas, né? Não em questão de botânica, por favor.
e animal é quando tem o metabolismo, uma questão didática. Então, tenho duas divisões. Já vi provas cobrarem assim, tipo verdadeiro ou falso lá, e dizer no ovo heterolécito, o vitelo encontra-se concentrado no polo animal. Tá errado. Ele encontra-se concentrado no polo vegetativo ou polo vegetal, certo? Então também vale a pena tu levar isso aí. Vamos ver como você vai dar essa segmentação. Ó, a segmentação aqui segue sendo holoblástica, tá? Ou seja, a célula inteira ainda se divide. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade de vitelo maior, mas ela não é gigantesca ainda. Claro, o desenho está extrapolando aqui. Ela é médio o vitelo. Então ele não chega a influenciar tanto na divisão celular, tá? Então toda a célula se divide, tá vendo aqui, ó, dividiu no meio, dividiu em 4, em 8 e vai. Só que ela é holoblástica desigual. Por favor, gente, ó, decora isso. Sei que a mente está cansada essa semana, mas precisamos, tá? Depois, a partir da semana que vem, a aula é Barbadinha Ecologia. Então, ó, na primeira, ela holoblástica igual. Tá vendo aqui que todas as células têm o mesmo tamanho no final. Nessa aqui, ó, a gente tem ela holoblástica, toda a célula está se dividindo, mas ela é desigual. Você tá vendo que eu tenho duas porções de tamanhos diferentes no final? Eu tenho a parte de cima, que é células pequenas, que a gente chama de micrômero, e a parte de baixo, que as células são bem alongadas, ó, bem grandes. A gente vai chamar isso de macrômero. Por que que isso acontece? Porque a parte do núcleo das células que estão apenas no polo animal, como elas têm muito metabolismo, elas vão se dividir muito rápido. E aí, por dividir muito rápido, elas acabam ficando pequenas. Na parte próxima ao polo vegetativo, a divisão é mais lenta, porque está muito próximo do vitelo. Ela se divide igual, mas como divide mais lentamente, a célula vai ficando mais alongada, ela vai demorando para fazer os seus processos de divisão e acaba tendo uma diferença no tamanho das células. Só isso. As células pequenas tu vai chamar de micrômero e as células grandes de macrômero. Fechou, tranquilão também. Não tem muito que a gente viajar. Matou. E aí, só mais duas para terminar. Que é o ovo telolécito, né? Esse aqui é maravilhoso, ovo de galinha. De galinha tu vê isso aqui, não dá para esquecer nunca mais. Telo é final, tá? Aqui se utiliza muito. Esse aqui tu viu que eu tinha um telolécito também escrito, tá? Que era, opa, cadê? Aqui, ó. Ó, telolécito, porque era uma nomenclatura que se usava antigamente para esse ovo, não se conhecia o ovo telolécito, tá? Alguns vestibulares, se cobrarem, o que não vão fazer, eles vão botar telolécito incompleto, tá? Incompleto. Quando se falar apenas telolécito, opa, me perdi aqui. Aqui. Quando ela falar só telolécito ou telolécito completo, aí é o que de fato é o telolécito verdadeiro hoje em dia, tá? Também chamado de megalécito. Mega de muito, né, galera? Ou seja, meu, agora eu tenho muito vitelo. É o ovo que mais tem vitelo no mundo, tá? Poxa, galinha, tu pensa, ela bota o ovinho lá e aí esse ovinho fica chocando lá durante vários dias e o embrião tem que se nutrir todo esse desenvolvimento com o vitelo que tem ali. Então tem que ter muito vitelo. Ela não está recebendo nada da mãe. Ela está no ambiente, está fora do corpo, inclusive. Tá? Então, muito vitelo e apenas um polo, tá? Ou seja, agora o desenho é muito parecido com o anterior, só que tu vê, olha como nos detalhes a gente mata a questão. Quando a prova representava, vou voltar aqui, ó, o desenho do heterolécito, olha como é muito parecido, só que ela tá desenhando vários pontinhos escuros. Isso é como se fosse vários grãozinhos, tá? Para dizer que é médio. Quando ela desenhar o telolécito ou megalécito, em vez de fazer vários pontinhos, ela vai pintar bem de escurinho, para dizer que agora não é vários grãos, agora é uma massa de vitelo, tá, galera? Então agora eu tenho, ó, muito vitelo na parte de baixo, polo vegetativo, e nada de vitelo na partezinha de cima. Só que aí entra uma questão muito de prova. Como eu tenho agora muito vitelo, tá? Muito vitelo, é como se eu tivesse apenas um disquinho, apenas uma tampinha sem vitelo. Saca a laranja? Não sei se vocês já comeram laranja assim. Quando tu vai comer a laranja e tu corta aquela tampinha inicial da laranja, abre a abinha, assim, tem gente que faz isso, né? Descasca e abre a tampinha da laranja. Eu não sei por que fazem isso, né? Alguém inventou, ficou legal, mas é uma maneira de comer. É como se fosse, pensa nesse ovo, tá? Toda a laranja lá é o vitelo
E a tampinha dela apenas seria a parte sem vitelo, é onde está o núcleo, como se fosse um disquinho apenas, tá? Aves, maioria dos répteis, o ornitorrinco, tá? E dentro aqui dos moluscos, os cefalópodes. Por isso que no anterior a gente botou maioria dos moluscos? Porque os cefalópodes, eles vão ter esse tipo de ovo aqui diferenciado. O que mais vale a pena aqui dentro, moçada? Tu te ligar na segmentação dele. Até então, a gente viu duas segmentações, ambas holoblásticas, tá? Holoblástica igual e a holoblástica desigual. Aqui eu vou ter, pela primeira vez, que a gente vai chamar de segmentação meroblástica. O que significa isso? A mero é metade, tá? Isso significa que agora não é toda a célula que vai se dividir. Agora é só uma partezinha dessa célula que se divide. Fácil de pensar. Como eu tinha muito vitelo na parte de baixo, é tanto vitelo que ali não tem metabolismo. Então essa parte que tem vitelo, nesse caso, não vai se dividir. Então a laranja não divide. A tampinha que não tem vitelo é que vai se dividir. Então eu tenho apenas uma tampinha de divisão. Por isso que eles vão chamar de meroblástica discoidal, tá? É como se apenas uma parte se dividisse e essa parte é bem fininha na forma como se fosse um disco. Um disco, né? Um CD, um vinil, uma partezinha bem fininha. Então, tu está vendo aqui no desenho, ó, o polo animal aqui em cima, como se fosse apenas uma tampinha, um disquinho. O polo vegetativo, como se fosse quase toda a célula, por isso que é mega, né? Muito vitelo. Começa a dividir só aqui em cima, ó. Disquinho no meio, em 4, em várias, e eu tenho apenas, ó, uma tampinha, um chapéuzinho de células, tá? Esse disquinho aqui, essa parte superficial, tu pode chamar de disco germinativo ou o nome clássico de prova, anota aí, ó, cicatrícula, tá, moçada? Olá, tudo bom? É a cicatrícula, como se fosse uma cicatrizinha. Sabe onde você pode ver isso? Se tu pegar um ovo de galinha que seja fecundado, tu quebra ele, tu vai ver na gema como se fosse uma membraninha mais escura. Tu consegue enxergar isso a olho nu. Tu enxerga uma membraninha no meio da gema, às vezes, pô, eu já vi várias vezes, mais escurinha, como se fosse uma pelezinha mais grossa no meio da gema. Aquilo ali é a cicatrícula. Tá? Aquilo ali seria essa parte, ó, do embrião se dividindo. Tu consegue enxergar direitinho. Tá bom? Então, também matou a pau. Vamos para o último, que é o centrolécito. Esse não tem como errar. Centrolécito, vitelo no meio. Então, tu olhou aqui, ó, eu tenho o núcleo. Tá vendo ao redor do núcleo, em amarelinho? O vitelo e depois aqui o citoplasma. Se o vitelo, ele está no meio da célula, circundando o núcleo. Isso é um centrolécito. Esse é o que mais cai na prova, gente. Esse é o que mais cai, não sei por quê, mas é o que mais cai na prova. E quando eles perguntam, geralmente eles botam relacionado a insetos, tá? Vou pegar um ovinho, um ovinho de mosquito e botar uma luz. Tem que ter um olho bom, né? Bota uma lupa e bota uma luz bem forte em cima. Como a membrana ela é muito transparente, tu consegue enxergar esse vitelo, tu consegue ver ali com uma lupa essa estrutura. É muito interessante, tá? É muito legal de tu visualizar. Então, o que vai acontecer? Olha só, eu tenho aqui, ó, o vitelo ao redor do núcleo. Pensa que é o seguinte, eu vou começar a dividir essa minha célula, tá? Então, o núcleozinho vai começar a se dividir. Só que acontece uma coisa louca. O núcleo está se dividindo, mas o vitelo não se divide. Esse núcleo, quando ele começa a se dividir, essas células, elas passam pelo vitelo e vão para a parte de fora. E aí a gente tem um tipo muito especial de segmentação. Meroblástica, ainda, tá? Apenas uma parte das células, tipo, o vitelo não vai se dividir. E superficial. Olha o que está acontecendo, ó. Eu tenho aqui o núcleozinho, a bolinha, o vitelo em amarelinho e ali o resto, né, do citoplasma mais escuro. O núcleo começou a se dividir, começa a se dividir e ele passa pelo vitelo e vai fazer um revestimento lateral na célula. Por isso que a gente chama de superficial, porque agora os blastômeros, as células, elas estão na superfície da célula e o vitelo passa a ficar concentrado todo ele no meio. Por isso que é centrolécito, de vitelo no meio. Isso acontece muito nos insetos em geral, tá? Ó, botei ali, ó, artrópodes, né? Insetos, crustáceos, aracnídeos.
mas leva como insetos. A prova bota muito questão falando de mosquito. Oi? O vitelo nesse é que nem no ovo de galinha, não é o pontinhos, é todo ele? Não entendi muito bem. Isso, perfeito. Não, perfeito. É todo ele, tá? Ó, ele não é ela não vai representar como pontinhos, vai representar todo pintadinho, como se fosse uma massa. Só que ela tá ao redor do núcleo, ó. Tá vendo? Na parte central aqui, ó. No de galinha, ele tá, ó, daqui para baixo, todo ele, ó, o que mais tem vitelo. Tudo isso. E nesse aqui, só circundando o nosso núcleozinho aqui na tranquilidade. Tá, moçada? Meu, terrível, né? Esse conteúdo, mas eu preciso que tu tenha esses nomes na cabeça, sabe? Para na aula da quinta-feira a gente poder falar do desenvolvimento a partir dessa nomenclatura, tá? Então, até botei aqui, né? Anexos embrionários, que a Ju até tinha perguntado sobre a placenta e tal, e o desenvolvimento das etapas na quinta-feira. A gente abre a quinta-feira falando sobre o que acontece na mórula, o que acontece na blástula, o que acontece na gástrula e na neurula, e depois a gente vai para os anexos embrionários, que é toda aquela parte de âmnio, alantoide, placenta e um monte de coisinha, tá? Isso é a parte inicial da embriologia, gurizada, tá? Aí a gente tem toda a introdução de nomenclatura. Tu sabe o que é embriologia, sabe as etapas, a sequência delas, sabe um monte de nomezinho, né? Blastômero, clivagem, segmentação, sabe o nome do indivíduo relacionado ao ambiente que ele está se desenvolvendo, se é no interior do ovo, no ambiente, se é dentro do corpo da mãe, se é num ovo dentro do corpo da mãe, e já sabe também os tipos de zigoto com os tipos de segmentação. Não sei se tu reparou, mas a gente tem duas segmentações holoblásticas e duas segmentações meroblásticas, tá? Formando os 4 ovos que a gente tem na tranquilidade. Certinho? Professora, Fala, please. olha só, como é que acontece a formação do ovo quando não tem fecundação? Tipo, que às vezes põe e não tem a fecundação, sabe? Eu vi isso que uma mulher lá no campus da veterinária, ela disse que as galinhas, tipo, os ovos que a gente compra no mercado, eles não são fecundados. Tipo, não tem sei lá, não iria nascer um filhotinho dali, sabe? Sim, é porque porque daí é um óvulo, né? Tipo, o ovo ele é formado de qualquer forma, o ovo de galinha, né? Porque ele é o óvulo. É como se fosse, ó, vamos falar uns termos aqui, né? É como se fosse a menstruação da galinha. Ela entrou no ciclo e eliminou o óvulo dela. Só que aí tu vai ter a diferenciação quando esse óvulo recebe lá, antes da liberação, se receber lá o espermatozoide do galo, vai formar o embrião dentro desse ovo. É um óvulo gigante, né? É a característica das aves. E aí vai ter a formação do embrião dentro do óvulo ali. Tá? Se não receber o espermatozoide, é apenas o óvulo. Tu tem lá o pronúcleo feminino apenas. Tá? Tem apenas a parte haploide dele. Certo? Então, tipo, se tu isolar uma galinha, ela vai colocar ovo igual. Vai seguir colocando. Tá. Vai seguir colocando. Ela tá menstruando, né? Ela tá entrando no ciclo. Certo? Vai liberar sim. E não, é por isso que quando tipo tem essa e não faz mal, tá? Na verdade, não há não se tem, quer dizer, eu não conheço, talvez se tenha, né? Uma coisa que me ocorreu agora é se existe poderia existir alguma questão de diferença nutritiva entre um ovo fecundado ou não fecundado, né? Eu nunca li nada a respeito, até me surgiu essa curiosidade agora, nunca tinha pensado nisso. Vou dar uma lida depois, porque tu tem uma diferença, né? Tem uma pequena diferença Pois ali. é. Mas eu nunca parei para pensar na parte nutritiva dele. Se vai Não tinha pensado nisso também. É, né? Que viagem, né? Agora que me ocorreu isso. Quem tem fazenda, às vezes, tem as galinhas junto com os galos, assim, muitas vezes come ovo fecundado, né? Come embrião, né? Tá comendo lá o embriãozinho. No início do desenvolvimento ainda. Né? Porque não tem esse controle. Mas os de mercado... Teoricamente, teria mais nutrição, né? Pois é, pensei nisso agora. Pensar. Um início de... Porque tu teria talvez mais células, né? Porque já teria um pequeno desenvolvimento ali. Mais proteína, talvez. Pois é, interessante. Fiquei super curioso agora para terminar a aula, já vou procurar. Depois manda pra gente. Vou mandar. Sim, com certeza.
Mas acontece, né? Tipo, eu nunca aconteceu comigo, mas pode acontecer, né? Às vezes tu vai quebrar, quem mora em fazenda e tal, né? Daí quebra o ovo ali, tem até um pintinho dentro, né? Em Ai, que desenvolvimento, horror. né? Nunca mais Acontece, né? comeria ovo se acontecesse isso comigo. Pois é, seria, né, meio... Penso. Mas acontece, né? Acontece porque é do jogo, se estiver fecundado, né? Ah, que merda. A senhora acha que vai acabar a aula a qualquer momento? Vai, né? Vai Moçada, cortar. algum